Olá pessoal, eu vou fazer a revisão sobre o ciclo ovariano, que é um assunto que eu tenho certeza que todos têm conhecimento, mas é sempre bom revisar. Vamos começar com o hipotálamo e a hipófise. O GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotropina, ele se encontra no núcleo arqueado do hipotálamo e ele vai chegar na adenohipófise através do sistema porta-hipofisário, que é uma rede de vasos sanguíneos que liga o hipotálamo e a hipófise. E lá eles vão se ligar aos gonadotrófos hipofisários e estimular esses gonadotrófos hipofisários a secretar FSH e LH. O FSH ele vai estimular a maturação do folículo primário em folículo secundário. Bom, ele também vai estimular a secreção de androgênios pelas células da teca, essa estrutura mais clara aqui no nosso desenho. E os androgênios eles vão ser convertidos em estrogênios pelas células da granulosa, que é essa parte marrom do nosso desenho. Além disso, as células da granulosa também irão secretar inibina e ativina. Os estrogênios eles vão ter papéis muito importantes. Primeiro, os estrogênios eles vão fazer o crescimento do endométrio, vão preparar o útero para o recebimento do óvulo fecundado. E o estrogênio em níveis altos, eles vão começar, através de feedback negativo, a inibir as secreções, as pulsações de GnRH. GnRH vai diminuir, vai ter um baixo nível de FSH. A inibina também irá fazer isso, vai ajudar o estrogênio a diminuir as secreções de GnRH e, consequentemente, as secreções de FSH. Além disso, os estrogênios eles vão sensibilizar os gonadotrófos para se prepararem para a liberação de LH em altos níveis. Ou seja, quando o folículo estiver maduro, estiver pronto para expulsar o oócito, os níveis de LH tendem a subir. Então, ocorreu isso, ocorreu a maturação completa do folículo, o ócito está pronto para ser liberado, então há um pico elevadíssimo de LH. E o LH influencia na ovulação, que é a expulsão do ócito. O ócito migra para as tubas uterinas, né? E no lugar do folículo, o LH ele vai estimular as células da granulosa a hipertrofiarem. Olha aqui como as células da granulosa eram. É marrom, essa parte marrom bem fina, bem pequena, e sob a influência do LH, elas hipertrofiam, elas ficam maiores. Bom, o corpo lúteo, que é chamado, né, essa estrutura, ele vai começar a secretar progesterona e estrogênio para manter o endométrio enquanto o óvulo ainda não foi fecundado. Ele tem uma durabilidade de 10 dias. Bom, caso haja uma fecundação, o, o corpo lúteo ele vai aumentar de tamanho, ele vai duplicar seu tamanho e ele vai ser chamado de corpo lúteo gravídico, porque aí ele vai começar a secretar muito mais progesterona e estrogênio, porque a camada do endométrio vai precisar se manter até o final da gestação. Só que ele tem uma durabilidade de 8 a 9 semanas depois que é fecundado, que o óvulo é fecundado. Então, mas só que a partir desse tempo, a própria placenta do bebê, o próprio bebê, ele já tem os hormônios, já produz a progesterona para manter esse endométrio. Bom, tendo ou não a fecundação, depois de acontecer todos esses eventos, ele vai cicatrizar, ele vai diminuir, vai cicatrizar, ele vai passar a ser chamado de corpos albicans. A progesterona e o estrogênio liberados pelo corpo lúteo, eles também, através de feedback negativo, vão inibir as secreções de FSH e LH. Porque não precisa mais de FSH, porque o folículo já amadureceu, o LH também, porque o ócito já foi expulso, já houve ovulação. Então não vai ser mais necessário a atuação do FSH e LH. Bom, a ovulação ela vai correr no 14º dia, né,
a partir do primeiro dia de menstruação, no ciclo hormonal, no ciclo menstrual regular de 28 dias. E ele vai ser conhecido como fase secretória, que é quando ele acontece a ovulação, né, do ócito, e vai haver a secreção de progesterona, estrogênio pelo corpo lúteo. A fase proliferativa é aquela em que o estrogênio ele vai estimular o crescimento do endométrio, vai ter a proliferação do endométrio. E a fase menstrual é quando não houve a fecundação e a isquemia desse endométrio e, consequentemente, a descamação. Bom, vamos recapitular jogando no gráfico. Esse gráfico é muito importante, talvez seja ele que caia na prova. Então, como dissemos no início, a liberação do FSH, né, para estimular a maturação do folículo primário e folículo secundário. Ele também vai estimular a secreção de estrogênio pelas células de granulosa, né, a secreção de androgênios e depois os androgênios convertidos também pela célula da granulosa. O pico de estrogênio vai começar a aumentar. O estrogênio, por feedback negativo, vai diminuir a pulsação de GNRH e, consequentemente, os níveis de FSH vão abaixar. E a partir do momento em que o folículo amadurece, o ócito está pronto para ser expulso. Então, já o folículo está pronto para a ovulação. Então, os altos níveis de LH sob influência do estrogênio, que está pedindo para os gonadotróficos secretarem muito mais o LH, o pico de LH vai estimular a ovulação lá no 14º dia. A ovulação, o ócito é expulso, vai para as tubas uterinas e no lugar fica o corpo lúteo, que foi hipertrofiado sob influência do LH. Níveis de LH desce, FSH também desce, eles caem por conta de quê? Progesterona e estrogênio sendo liberados pelo corpo lúteo por feedback negativo. Não precisa mais de FSH e nem de LH, porque eles já trabalharam, já fizeram suas funções. Agora quem vai trabalhar é estrogênio e progesterona, secretados por quem? Pelo corpo lúteo. O que eles dois vão fazer? Eles dois vão fazer principalmente eles vão manter o endométrio, né, até o óvulo ser fecundado. Eles têm duração de 10 dias. Caso o óvulo não seja fecundado, esse corpo lúteo ele vai cicatrizar, vai cessar as secreções e progesterona e estrogênio vão cair. E vai haver um novo ciclo, FSH sendo estimulado, depois o LH e assim sucessivamente. Caso haja uma fecundação, o corpo lúteo aumenta de tamanho, ele passa a ser chamado de corpo lúteo gravídico, ele vai secretar progesterona e estrogênio sob influência do HCG. O HCG ele é um hormônio liberado pelo trofoblasto a partir do momento em que há a fecundação, né? E o HCG ele vai manter o corpo lúteo gravídico até 8 ou 9 semanas de gestação. Depois disso, a própria placenta vai produzir os hormônios necessários para manter o endométrio. Bom, depois, né, depois que passa o trabalho dele, que ele não precisa mais trabalhar, ele cicatriza e ele passa a ser chamado de corpos albicans. Então, gente, esse a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham entendido. A fonte é esse príncipezinho aqui, é o Rezende, né? E qualquer dúvida vocês podem estar me chamando no privado, ou aqui no grupo mesmo. E eu espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado.